Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar esse 0 a 0 aí contra o Atlético Goianiense, um resultado que com certeza deixa um gosto agridoce na boca do torcedor vascaíno, né? Por um lado, a gente sai com uma sensação de que o time está melhorando, de que o time tem solução, né? Pode muito bem conseguir aí, sem grandes dificuldades, o seu objetivo simples de permanecer na primeira divisão. Por outro lado, sai frustrado também, né? De uma partida onde o Vasco conseguiu voltar a ser competitivo, conseguiu muitas vezes comandar a partida, principalmente no primeiro tempo, né? Comandou com muita autoridade a partida, né? Com muita tranquilidade, vamos dizer assim. E por outro lado, cara, sai a frustração de não conseguir, apesar disso, não conseguir o resultado contra uma equipe fraca, né, do Atlético Goianiense. Não está entre as piores do campeonato, a posição deles na tabela até mostra muito bem isso, mas uma equipe que não dá para botar medo em ninguém também, né? Desde já, o que eu falo vamos acreditar que é o início de um trabalho ainda e que o Vanderlei ainda pode evoluir com esse time aí, apesar do pouco tempo de trabalho que ele vai ter pela frente e apesar da limitação técnica que esse elenco fornece aí para ele, né? Vamos ver. O Vanderlei Luxemburgo, que veio com a equipe, com a formação que a gente esperava que ele fosse, né? Muito parecida com a estratégia que ele assumiu em 2019, botando 3 volantes ali no meio campo, fecha ali a casinha, né? Os laterais também não subindo muito. Basicamente fechou o time lá atrás e deixou ali na frente 3 atacantes com liberdade para se movimentar, buscar o jogo, né? O Thales por um lado, o Pikachu pelo outro, o Cano também com liberdade para sair da área e buscar jogo eventualmente. E quem tá com a bola ali, que se eventualmente o espaço aparecer, né? O lateral eventualmente pode subir, o volante que tá com a bola pode subir também, mas de maneira mais pontual, né? Isso fez o Vasco. Teve a marcação em cima também, é preciso pontuar, né? Marcando a saída de bola do Atlético Goianiense. E essa postura fez o Vasco fazer uma partida muito interessante no primeiro tempo. A gente tem aí, não tem talvez aqueles jogadores velozes pela ponta, que nem tinha em 2019, para explorar melhor o contra-ataque, né? Que nem era com o Marrone e com o Rossi. Mas acho que a gente tem um meio-campo mais qualificado do que tinha então, né? Você aí um meio-campo com o Bruno Gomes, o Léo Gil e o Juninho, é um meio-campo muito interessante, que permite assim uma marcação forte no meio-campo, né, quando o Vasco está sem a bola, mas também permite uma saída de qualidade. São 3 jogadores que sabem sair com a bola, sabem conduzir a bola, se for o caso. Vi muita gente falando aí do Bruno Gomes prendendo a bola demais na saída. É uma crítica justa, mas que pode ser ajustada também. O importante é que o garoto é bola, né? Na frente, a gente teve aí o Pikachu fazendo uma boa partida, né? Quem esperava aí o Pikachu depois desse 2020 terrível que ele teve, fazendo uma atuação aí positiva, vamos dizer assim. Tem muita gente colocando ele aí como o melhor jogador do primeiro tempo, muita gente me marcando, né? E do outro lado, o Thales também, ainda muito abaixo do que a gente espera dele, né? Mas fez uma partida interessante também. Repito, né? Podendo se movimentar, podendo se aproximar mais do Cano. Acho que isso foi o que permitiu ali a gente ver o Vasco bom no primeiro tempo, né? O Vasco criando bastante chances. O Vasco teve mais finalizações no primeiro tempo do que, sei lá, tinha o jogo inteiro, né? Em muitos jogos inteiros do Vasco, o Vasco acho que terminou o primeiro tempo com 9 finalizações. Teve muito jogo do Vasco, o Vasco terminava com 4, 5 finalizações. Muitas delas do Germancano, inclusive. Então a bola estava conseguindo chegar mais no Germancano, por mais que ele não tenha tido nenhuma chance clara de gol ali, né? E por outro lado, a gente teve o Atlético Goianiense também, sem criar chance lá atrás, né? Vai ter uma chance lá com 20 minutos, quando ali uma disputa na bola, o Bruno Gomes perde ali, acho que foi uma falta, não sei, e o Fernando Miguel faz uma excelente defesa, né? E aí quando termina o primeiro tempo, a gente já fica com aquela frustração de, pô, o Vasco dominou essa etapa e não conseguiu transformar isso em gol. Isso aí pode custar mais caro lá na frente, né? E acabou custando. Se a gente tivesse feito um golzinho ali no primeiro tempo,
a gente poderia estar voltando agora com 3 pontos de Goiânia. Mas eu acho que até essa boa atuação no primeiro tempo, sem gols, mostra a escassez, né? A escassez técnica do Vasco. O Pikachu, para mim, talvez seja um exemplo disso. Realmente fez uma partida muito mais participativa do que ele vinha fazendo, foi muito mais atuante, apareceu para o jogo. Eu acho que a gente pode explicar isso de 2 maneiras, né? São 2 coisas que eu acho que pode explicar. Uma é a confiança mesmo que o Vanderlei Luxemburgo consegue passar para os jogadores. Cara, confio em você, você é bola, vai lá, faz teu futebol. E outra coisa é o esquema tático mesmo, né? Dando mais liberdade para o Pikachu, fazendo mais aproximação, ele sendo mais acionado pelo Léo Matos, pelos volantes, se aproximando do Cano, né? O que até meio que, pra mim, confirma a minha impressão do Pikachu, né? Até essa semana eu tava discutindo lá essa questão do ser fã do Pikachu. Eu nunca me assumi um fã do Pikachu, sabe? Recebi esse fardo aí durante o ano defendendo ele, né? Mas qual que era o meu argumento então, e é o mesmo argumento agora? E a impressão que eu tenho do Pikachu, depois desses 4 ou 5 anos de Vasco já, né? Pra mim, ele não é um jogador, não é um craque de bola. O Pikachu, o problema muitas vezes é que, por ele ter tido bons momentos no Vasco, começou a se projetar nele uma postura de líder, uma atuação de craque da equipe. Isso ele nunca vai ser. Ele é um jogador mediano, e ele também não é essa porcaria toda, né, que muita gente defende, né? E aí quando eu aponto isso, nesse ano quando eu apontei isso, né, cara, ele não é tão ruim assim, é que eu recebi a alcunha de protetor do Pokémon. Tudo bem, a gente assume, né, os fardos que são... A gente não escolhe, né, quais são as lutas que a gente vai defender, a gente decide a partir daí o que faz com elas. E eu abraço então, a partir de então, abracei a causa do Pikachu. Mas falando sério aqui, eu acho que o Pikachu é isso, é um jogador mediano que, num esquema tático, onde ele possa ter as suas qualidades exploradas, os seus defeitos protegidos, né? E onde ele possa também ter outros jogadores com quem dialogar, ele é um jogador que pode ser importante para o Vasco. Insisto, nunca vai ser craque do time, nunca vai ser um dos pontos altos do time. Mas no time azeitadinho, ele pode sim ser uma peça interessante, né? Mais uma peça da engrenagem. No time ruim, ele vai ser ruim também. Não tem futebol para num time ruim, ainda assim, conseguir se destacar. Vai ser dragado, vai ser dragado. Acho que é mais uma questão de saber escalar ele, ter um esquema tático que tire o melhor dele, do que até a posição, né? Vamos ver aí contra o Botafogo, quando ele provavelmente vai virar lateral de novo, né? Já que o Léo Matos está suspenso aí, recebeu o 3º cartão amarelo. O Léo Matos também, que é um bom jogador, é um bom lateral, mas caramba, é um cartão por jogo, né? Aí acaba a cada 3 jogos, a gente tem que ficar um jogo sem contar com um lateral. Mas então, aí você faz um esquema tático, o Luxemburgo, ele consegue tirar a motivação do jogador, o jogador voltou a aparecer, voltou a buscar jogo, fez um esquema tático que favorece o jogador também, ele conseguiu criar jogadas, mas na hora da qualidade técnica mesmo, diferenciada ali, faltou, né? Faltou. O Pikachu, quando foi finalizar, finalizou mal, quando saiu cara a cara com o zagueiro, tentou driblar, não conseguiu driblar. E isso vale pro Pikachu, tô usando ele aqui como exemplo, mas poderia servir também pro Thales do outro lado, não é mesmo? Até mesmo para Juninho, Bruno Gomes, jogadores ainda novos, né, que tem muito potencial, mas que não chegaram lá ainda. Tem que jogar, não tô falando para não serem escalados, acho que eles podem ir melhorando com o tempo e a gente torce para que essa evolução seja até rápida, mas ainda não estão lá. O próprio Léo Gil é um jogador também que tem qualidades interessantes, mas peca em outros momentos, né? E esse é uma barreira que a gente vai ter que esbarrar até o final do campeonato, uma limitação técnica de qualidade do time, que não tem como o Luxemburgo resolver, né? E acho que isso também ficou meio que demonstrado no transcorrer da partida. O Vasco volta para o segundo tempo mais cansado, até pela entrega do primeiro tempo. O Atlético Goianiense também volta mais organizado ali, depois de um primeiro tempo muito ruim. Começa a pressionar o Vasco.
E o Vanderlei Luxemburgo não mexe no time. Não mexe no time. E quando mexe, a gente lamenta dele ter mexido. Porque se o Vasco já voltou pior no segundo tempo, não conseguiu criar mais as mesmas chances lá na frente, começou a dar mais oportunidade para o Atlético Goianiense lá atrás. Para mim, quando o Vanderlei Luxemburgo faz as alterações do time, é que aí a qualidade técnica do time cai de vez. E até a qualidade tática também, né? Ele tenta até soltar um pouco mais o time, talvez na esperança ali de, nos 15 minutos finais, conseguir surpreender o Atlético Goianiense, porque se a gente pensar que ele vai tirar o Juninho e também tira o Léo Gil, né, para botar o Andrei e o Carlinhos, você tirar o Léo Gil para botar o Andrei até que não faz tanta diferença, né, você está trocando ali 6 por meia dúzia, mas o Carlinhos para botar o Juninho, né? Ou então foi o contrário, enfim. Tá soltando mais o time. Tá soltando mais o time. E mais uma vez, pra mim, o Carlinhos mostrou que não. Quanto mais pra trás você vai colocando ele, né? Teve gente quando ele chegou falando que ele poderia jogar como até volante. Pô, pra mim, furadaça. Se tem uma posição pro Carlinhos aí nesse time, é lá pra frente. É jogando, sei lá, no lugar do Pikachu ali, como um ponta direito, lá na frente. Porque, cara, defensivamente ele deixa muito a desejar. O lado esquerdo ali, depois que o Léo Gil saiu, né, que tava jogando mais pela esquerda ali, virou uma água, cara, virou uma água. E um dos principais lances do Atlético Goianiense no jogo, uma bola ali que é cruzada, a bola é um pouco esticada pelo lateral dos caras, o atacante que chega fechando, chega muito atrasado e isola a bola. Cara, o Carlinhos, ele vai assim, ele vê o lateral indo lá, ele vai acompanha até o meio do caminho e depois para. Acha que vai estar impedido, sei lá. E aí não tá, o cara recebe a bola e entra sozinho, com toda a liberdade do mundo para avançar até a cara do gol. Não dá, né? Então o Carlinhos entrou muito mal, Andrei também não comprometeu, né? Mas também não fez aquela mudança no jogo que se esperava. Quais são os outros jogadores que vão entrar depois? Depois vai entrar ele vai tirar o Thales para botar o Neto Borges, né, numa tentativa justamente de recompor aquele setor esquerdo ali que estava o mapa da mina para o Atlético Goianiense. Vai também tirar o Pikachu para botar o Peck, que apareceu num lance só, né? O Peck, a gente, depois da bela atuação, bela campanha dele na Sub-20, a gente esperava mais dele, ainda espero, talvez tenha mais chance. Contra o Botafogo, né? Com o Pikachu tendo que voltar para lateral, talvez ele possa aparecer como titular lá na frente. Mas no único lance que ele apareceu ali, chutou fraco, podia ter tentado o Germancano também, não conseguiu. E finalmente teve o Marco Júnior também, que entrou no lugar do Bruno Gomes, né? Também sentindo muito cãibra ali. E Marco Júnior vai no último lance do jogo fazer uma jogada ridícula também, é um jogador limitado tecnicamente. E aí vale a pena aqui ressaltar também, só para não deixar passar em branco, a jogadaça do Henrique, né? Justamente num desses lances aí na reta final do jogo. Depois das substituições, o Vasco caiu muito de qualidade, então chegou no momento ali que estava mais, apesar desse lance do pé que eu falei, alguns contra-ataques, estava mais próximo o gol do Atlético Goianiense do que até o gol do Vasco. Acho que quando terminou o jogo a gente terminou meio que aliviado, né? Mais do que triste, porque queria mais tempo para tentar fazer o gol. Muito em função de um contra-ataque também que o Atlético Goianiense fez e que o Henrique vai tirar ali em cima da linha, né? Temos que dar um mérito pro Henrique nesse lance aí. Enfim, o fato é que eu acho que a gente evoluiu bastante. O Lucha mostrou, eu acho que nem a gente suspeitava, né? O time é fraco tecnicamente? Mas com um pouco de ajuste, um pouco mais de motivação, não era para ser tão ruim também. Não era para ter as partidas que a gente viu nesse campeonato, onde o Vasco já entra rendido. O Vasco em nenhum momento mostra a menor competitividade. Não foi uma, duas vezes não, foram várias vezes, vários jogos, em que o Vasco em nenhum momento apresentou ali, pareceu que poderia ganhar a partida, né? Ao contrário desse empate hoje, onde no primeiro tempo o gol parecia uma questão de tempo, né? Parecia uma questão de tempo. E por outro lado, essa questão técnica que a gente falou aí, não tem muito onde tirar. O que vai fazer? Sei lá, o Benítez vai voltar e vai entrar no lugar ali acho que poderia ser interessante um Benítez jogando com liberdade lá na frente, que nem a gente viu o Thales e o Pikachu hoje, no lugar do Thales ou do Pikachu. Acho que seria um acréscimo, mas a gente não sabe se vai voltar mesmo e quando vai voltar, né?
Não sei, um Peck pode ser que de repente floresça e vire esse jogador, o Juninho, amadureça rápido. A gente tem que se agarrar nisso. A gente tem que se agarrar nisso, né? E por outro lado, cara, tem um nível técnico do campeonato também para se agarrar. O Vasco jogando essa bola que jogou hoje não deu para ganhar do Atlético Goianiense. Mas de repente tem que conseguir ganhar do Botafogo, né? Acho que um time mais organizado e mais motivado que nem esse que a gente viu hoje, jogando contra o Botafogo, jogando contra o Curitiba, já joga o suficiente para conquistar aí mais 6 pontos, né? E depois é isso, é um empatezinho aqui, uma outra vitória ali, às vezes, né, a sorte que não teve hoje tem lá, e vai conquistando os pontos assim, que não precisam ser tantos também, né, para conseguir o objetivo, que é permanecer na primeira divisão. Então, assim, entendo os sentimentos conflituosos da torcida, por um lado empolgado com a melhora, né, do que o Vasco teve de um jogo para o outro, e por outro lado frustrado também com essas limitações que não vão ser resolvidas nessa temporada. Acho, então, só para terminar aqui num tom mais otimista, vamos lembrar que o Vanderlei Luxemburgo, quando chegou em 2019, também fez uma partida primeira muito ruim, lembra? A primeira partida dele contra o Avaí foi uma partida terrível do time. Então, assim, ele tá chegando, tá sentindo, espero, né, que ele perceba, por exemplo, que não dá para botar o Carlinhos ali como volante, em uma das posições de volante, não tem condição. Bota outro ali, botaria o Andrei, botaria até o Marco Júnior antes, acho que faria mais sentido, né? Ele pode, sei lá, testar outros jogadores da base, dar mais uma chance ali pro... O Peck parece ser o do momento, mas pode ser também, às vezes, lá o argentino, o paraguaio lá, que falou que o Modric paraguaio lá da base, que falou que ele tá de olho, às vezes puxa um garoto da base e esse garoto também consegue ali fazer a diferença. Vamos, de repente é isso, né? De repente é isso. Acho que a missão não é tão difícil assim, galera. A gente fica desesperado porque o rebaixamento seria terrível, mas a gente olhando com mais frieza pro time, pro campeonato, não é uma missão impossível o Vasco conseguir ficar na primeira divisão. Já conseguimos voltar com um pontinho que foi aí, ó, o suficiente para a gente sair da zona de rebaixamento. Ultrapassamos o Bahia. Claro, uma vitória faria a gente também ultrapassar o Fortaleza pelo número de pontos, né? Pelo número de vitórias, melhor dizendo. Mas tudo bem, a gente conseguiu passar do Bahia. O importante é a gente conquistar os pontos que tem que conquistar. Se a gente conseguir a vitória contra o Botafogo e contra o Curitiba nas próximas 2 rodadas, a gente vai dar um passo muito importante para isso. Esses 2 jogos é que vão ser fundamentais aí. Vamos torcer pro Lucha conseguir arrumar o time nesse pouco tempo, né? São aí 2 dias para tentar arrumar o time pro clássico contra o Botafogo. Esse sim, não dá para dar chance pro azar, tem que levar os 3 pontos. Beleza? Isso é o que eu tinha para dizer por hoje. Comentem aqui embaixo, vocês sabem, a conversa continua aqui na caixa de comentários. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e ficar ligado que a gente vai voltar aí para falar desse clássico contra o Botafogo. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.